e dá o seu nome. E lá você alcança mais informações a respeito da equipe apostólica Picos, tá bom? Eu entendi de Deus essa semana por algumas informações que foram chegando a semana passada, que talvez nós estejamos dormindo e brincando. Deus me deu o tema dessa palavra em Efésios 5,14. Não precisa abrir, irmão, não precisa abrir. Quem está marcando, marca. Lá diz assim: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Algumas versões resplandecerá, outras esclarecerá. Fica para nós. O Senhor quer esclarecer coisas para nós nessa manhã. Amém? Então Ele quer despertar a mim e a você para coisas que estão acontecendo e talvez a gente esteja dormindo ou negligenciando os acontecimentos. Eu vou voltar no tempo para trazer para vocês de que não é de hoje, e isso é desde o princípio, mas eu vou voltar mais ou menos em 2008, nós tivemos, eu trabalhava na Secretaria de Educação, nós tivemos aqui em Ubatuba um problema muito sério, onde eu trabalhava, no Tancredo, a escola Tancredo, era o foco desse problema maior, e talvez alguns vão lembrar, nós estávamos tendo uma gangue de meninas, e ela era conhecida como a gangue da trancinha. Talvez alguns se lembrem disso, outros talvez não, mas eu vou contar rápido o fato. Era um grupo de meninas homossexuais que aliciavam outras meninas e acabavam formando um grupo que acabava praticando pequenos delitos, crimes. E não apenas esse grupo de meninas, eles praticavam crimes, mas eles eram influenciados pelo homossexualismo. Tudo bem? Eu contei essa história para você entender o que eu quero contar agora. Uma das minhas alunas era uma menina que tinha bastante dificuldade com a família, problemas na casa, e era uma menina que estava vivendo uma fase muito infeliz da vida dela. E graças a Deus os meus alunos tinham liberdade comigo e a gente conversava bastante, eu ministrava muito a vida deles quando Deus dava oportunidade. Um dia, uma dessas jovens chegou para mim e me contando algo que aconteceu. Ela saiu da escola e estava no ponto de ônibus, ela tinha tido problema dentro de casa e acho que os pais tinham se separado, se não me engano esse era o motivo maior naquela situação. Então ela estava muito triste, muito angustiada. De repente passou de bicicleta uma dessas meninas que era a líder da gangue das trancinhas, passou de bicicleta por ela, parou e a abordou. Eu vi que você está muito triste. O que está acontecendo? Você quer compartilhar comigo o seu problema? Já aconteceu isso com você? De você ser abordado por um estranho na rua que percebe que você está numa situação difícil e te oferece conforto, carinho e um ouvido? Irmão, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Ela falou para mim: professor, nenhuma das minhas amigas percebeu que eu estava ruim naquele dia. Nenhuma das minhas amigas percebeu que eu estava num dia difícil, que eu estava triste. Ninguém falou comigo. E essa moça passou, me deu toda a atenção e no final acabou me dando um beijo na boca. Na mesma sala tinha um monte de irmãzinhas e irmãozinhos que era da nossa igreja na época. Alunos da mesma idade que faziam parte do grupo dela. Estou culpando os adolescentes? Não, não é isso. Eu estou dizendo que uma pessoa da mesma idade, servindo às trevas, conseguiu abordar essa jovem ao ponto de aliciá-la. Os jovenzinhos da igreja, não.
O que eu estou querendo dizer, irmão, é que nós estamos em guerra. Eu deixei bem grifado aqui, porque foi o que Deus falou para mim. Nós estamos em guerra. Esse fato é de 2008 e ele não melhorou de lá para cá. Se for partir para essa área específica, as coisas só pioraram, mas o contexto é: as trevas estão querendo e conseguindo avançar, porque nós, a igreja, estamos dormindo, omissos, estamos negligentes. Mas nós estamos em guerra, irmão. Nós estamos em guerra e nós não estamos nos apercebendo que estamos em guerra. Nós estamos preocupados com as nossas vidas, com as nossas contas, com as nossas coisas, e esquecemos que nós, pela palavra de Deus, nós somos embaixadores do céu na terra. Nós somos cidadãos do céu, com uma missão: povoar o céu e saquear o inferno. Deus fala na palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas seja realista, irmão, olha lá fora o que está acontecendo. Mais recente para nós, talvez quem tenha filho, criança e jovenzinho, adolescente, ficou assustado, porque dia 20 ia ter um grande mover nas escolas. Vocês devem ter visto nas mídias os ataques que estavam antecedendo o dia 20, quantas crianças foram mortas. Ataque do inferno, irmão. E nós estamos negligenciando essas informações. A gente continua vivendo como se nada tivesse acontecendo. Provavelmente porque foi lá longe, numa outra cidade, num outro lugar, você nem se deu conta que estava acontecendo uma situação desse tipo. Chegou uma informação que foi vinculada no grupo de pastores, que esse final de semana, sexta, sábado e domingo, está acontecendo nos Estados Unidos, em Boston, a maior reunião satânica. Entre outras coisas, um dos assuntos que eles iam tratar eram os acontecimentos do dia 20 no Brasil. Como eles estavam conseguindo avançar no Brasil. O satanismo se reunindo com um propósito de avançar no mundo, mas eles tinham uma pauta específica que era sobre o Brasil, celebrando os acontecimentos do dia 20, ou os que antecederam o dia 20. Eles estão se juntando para fazer. Por acaso você está se juntando para se defender? Para defender a sua casa e a sua família? Será que nós, enquanto igreja, estamos nos reunindo de verdade, nos posicionando para enfrentar o que está acontecendo? O reino das trevas avançando, nos empurrando. A palavra diz que nos últimos dias serão dias difíceis, trabalhosos. A Bíblia não promete que nada vai melhorar, irmão. Mas a Bíblia garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu sou a igreja de Cristo e você é a igreja de Cristo. Então é contra mim e a minha família que o inferno está querendo avançar. É contra você e a sua família que o inferno está querendo avançar. É contra o seu casamento, é contra os seus filhos, é contra a sua saúde, é contra o seu trabalho. O que você está fazendo com essa informação, se é que você a tinha? É uma realidade, irmão. Você liga a televisão, escorre sangue de qualquer noticiário. Nós passamos aí, o ano passado, aquela crise dos últimos 4 anos na política, aquela guerra. O Senhor está no controle, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor que estabelece reis e tira reis. Irmão, guerra satânica foi o ano passado inteirinho. O que esse governo está fazendo, terrível, irmão, terrível. Cada dia é uma notícia mais assustadora. O projeto de lei que estava tramitando, e eu acabei nem vendo o final da história, mas estava tramitando no Congresso nessa semana, era para impedir, era para regulamentar a internet, os meios de comunicação, a propagação do Evangelho. Eles queriam proibir que determinados versículos bíblicos fossem
publicados, vinculados nas mídias sociais. Com qual propósito, irmão? Com qual propósito? Querem proibir a Bíblia, versículos da Bíblia, para mim, a palavra de Deus, o que traz vida e esperança, de ser levado a outras pessoas. Qual é o problema disso? Qual é o mal que isso tem? Qual é o mal que causa um versículo bíblico? Saqueia o inferno, desfaz as obras do diabo, dá esperança. Esse é o mal que a palavra faz, é para o inferno. E ele está lutando para impedir, irmão. O que você está fazendo, igreja? O que eu estou fazendo com relação a isso? Nós estamos em guerra. Tratar desse assunto para mim é extremamente complicado. O Thomas gosta de falar de amor. O Thomas gosta de falar do jardim. Mas não é isso que Deus tem para hoje. Precisamos despertar. E que Deus desperte em nós um senso de urgência. A guerra espiritual é real e está se intensificando. Estamos em guerra. O motivo: guerra de reinos, céu e terra. Causa: ferir a Deus e destruir o que Ele ama. Foi assim que Deus falou comigo. O diabo não tem poder nenhum sobre Deus, irmão. Ele não pode fazer nada contra Deus. Qual é o melhor jeito de você machucar uma pessoa que você não pode alcançar? É tocar naquilo que ela ama. Como o diabo ele não pode tocar em Deus, ele luta contra a criação de Deus. A criação de Deus sou eu e é você, irmão. Nós somos o alvo do amor de Deus. Você acredita nisso? Você crê nisso? Eu não sei se você se sente assim, mas você é o alvo do amor de Deus. E você tem um opositor, eu tenho um opositor, que ele quer me ferir de todas as maneiras que ele puder, para ferir a Deus. Uma vez que ele não pode ferir a Deus, ele quer tocar na criação, na obra de Deus. Ele quer destruir a família, que é o alicerce da sociedade. Ele quer destruir o casamento, ele quer destruir as crianças, que é a pureza, a inocência de Deus estabelecida ali. O que nós estamos fazendo, igreja? Como nós estamos nos posicionando hoje, como igreja, frente a essa batalha? Gênesis 1, 26, 27. Abre comigo, por favor, irmão. Vinte e 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja pela terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Propósito da criação: Deus criou o homem para que dominasse, governasse a terra. Então a terra é um reino, irmão. A terra é um reino e Deus confiou o governo desse reino nas mãos do ser humano, do homem. E quando Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ele finda o texto no 27 dizendo: homem e mulher. Deus criou homem e mulher. Essa verdade já está sendo atacada constantemente, irmão. Homem e mulher.
Se você bobear, se eu bobear, se nós, a igreja, bobearmos, daqui a pouco talvez a gente não possa falar homem e mulher mais. Só que o domínio desse reino, Deus entregou para o homem. Deus fez o seu melhor, a gente já falou várias vezes sobre o melhor de Deus aqui estabelecido. E colocou o homem para governar. E o homem entregou a partir do pecado. Nós não vamos ler, mas Gênesis capítulo 3 inteirinho fala do pecado. E do que Deus determinou pós-pecado, tirando o homem do jardim. Então, se você estiver marcando, se você quiser, eu sugiro que você leia em casa todo o capítulo 3 de Gênesis, para você entender que foi ali que começou. Ali o homem que tinha autoridade e governo sobre a terra, entregou essa autoridade para o adversário, para Satanás, o inimigo, o diabo. Muitas vezes, um dos planos do inimigo é fazer com que você não acredite que ele exista. Mas Deus fala dele muitas vezes na Bíblia, com nome, para deixar claro quem é. E a gente às vezes está negligenciando. Mas nem me fala do diabo, vamos falar de Deus que é melhor. Glória a Deus, aleluia. Só que se você não souber que você está em guerra e que você tem um adversário, irmão, talvez você fique apanhando à toa. A igreja, ela está se omitindo. Ela está se omitindo, irmão, da guerra que está acontecendo por esse reino. Agora, quando fala que a guerra é por esse reino, eu quero dizer que o reino maior é você. Deus ama o mundo e a obra da sua criação, as plantas, os animais, a natureza. Ama, ele disse que viu que era bom. Mas a guerra não está sobre você, sobre as coisas lá fora, a guerra está sobre você. Deus ama você e o diabo quer destruir você. E a gente precisa se levantar, irmão. A gente precisa se posicionar. Se você não se levantar, se você não se posicionar, se você não for igreja, fazendo papel de igreja, como é que vai ficar? A Bíblia diz que nos últimos dias, por multiplicar a iniquidade, o pecado ia se multiplicar de uma maneira tal que o amor de muitos ia esfriar. Não sei você, mas quantas vezes eu passo por situações com certa frieza, como se aquilo não fizesse parte do meu dia a dia ou da minha responsabilidade enquanto cristão. Famílias foram atacadas e as crianças foram vitimizadas em escolas nesses últimos dias. Mas isso é tão longe. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver comigo, irmão. Tem a ver comigo, tem a ver com você. O alvo do amor de Deus foi atacado. Tem um louvor que diz assim: o que diz que me ama, ame o que eu amo. Você declarou aí algumas vezes que você ama a Deus. Você tem amado as coisas de Deus e o que Deus ama também? Será que eu tenho me posicionado como quem ama o que Deus ama? Deus quer nos despertar para algo que talvez a gente não esteja percebendo, irmão. Lucas 4, versículos 5 e 6. Só para confirmar essa informação, Lucas 4, versículos 5 e 6. Aqui, esse texto que eu vou ler, só para você contextualizar, é a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui diz assim: e o diabo levando Jesus, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo e disse-lhe: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser.
Olha, irmão, que poder e que ousadia tem o seu adversário, o meu adversário. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha o poder que esse ser tem, irmão. O seu adversário, o meu adversário, o adversário da igreja. Ele pegou Jesus e transportou Jesus para um determinado lugar. Uau! Você já pensou nisso? Olha o poder que ele tem, irmão. Ele mostra um vislumbre para Jesus de todos os reinos da terra e a sua glória. E diz, eu te dou essa autoridade, porque essa autoridade me foi dada, foi me entregue a autoridade sobre todos os reinos da terra. Então você vive num lugar, eu habito numa terra, num reino chamado Brasil, em que eu profetizo que é do Senhor Jesus. Mas a declaração bíblica é que é um reino pertencente ao inimigo ainda, irmão. O Senhor, Ele é autoridade na minha vida, em nome de Jesus, na minha casa, na minha família, na igreja do Brasil. Mas é um reino que está em guerra, o reino chamado Brasil. E eu e você estamos em guerra também. Agora, como fica um reino onde seus guerreiros estão dormindo? O que vai ser do seu filho, do meu filho, da minha família, se eu e você, a igreja, que temos a responsabilidade de lutar, não estamos fazendo nada? Se você não se posicionar e se eu não me posicionar, irmão, essa luta que está prevista, e ela vai acontecer na Bíblia, a situação que vai ficar cada dia pior, e está escrito na Bíblia, vai sim, ela vai tocar a minha e a sua casa, a minha casa, a sua casa, a minha família, a sua família. Eu coloquei em destaque o inimigo, o diabo. Abre comigo, 1 Pedro. Primeira Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão e ruge, procurando a quem possa devorar. Deus explicitando quem é o seu adversário, irmão. Deus deixando claro para mim e para você. O diabo, vosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Sabe o que é derredor? Derredor é as proximidades. Ele fica muito próximo, mas ao redor dos que temem ao Senhor fica o anjo do Senhor. Ele se acampa ao redor do que os teme e os livra, a Bíblia diz. Então o diabo, ele não fica colado comigo e com você, ele fica ao nosso derredor, ele fica espreitando, esperando uma falha, uma brecha sua e minha, para atacar. Estamos em guerra, irmão. Você tem um adversário, creia você ou não, saiba você ou não, você está no meio de uma batalha. A diferença é que se você souber, se você se posicionar, você vai ser participante daquele que faz a diferença, do reino que vive na vitória. A gente vai viver e vai vencer, porque Deus falou isso, Ele promete na sua palavra, que nós seremos mais do que vencedores. Por que mais do que vencedores? Porque você vai entrar na guerra sim, irmão. Você vai ter que arregaçar a manga, você vai lutar, sabe? Faz aquela imagem de guerra, aquelas guerras do passado, corpo a corpo, homem a homem, para ilustrar, que fica mais fácil de você entender. Você vai entrar na batalha sim, talvez você precise pegar na espada sim, talvez você precise de uma lança, um arco e flecha, talvez você precise de uma arma.
Talvez você vá para um combate corpo a corpo, talvez você fique ferido, talvez você tenha cicatrizes, marcas da guerra. Mas você vai entrar nessa guerra com uma certeza: você é mais do que vencedor. Isso é que nos impulsiona a lutar, a avançar. Nenhum exército que é conquistador, ele entra numa batalha pensando que vai perder. Exército que pensa que vai perder, ele se rende. E o Senhor não chamou a mim, a você, a igreja para perder, irmão. O Senhor nos chamou enquanto igreja para povoar o céu e saquear o inferno. Então nós somos, pela palavra do Senhor, nós temos essa garantia, somos mais do que vencedores. Mas, irmão, quantos são mortos na batalha? Quantos são mortos na batalha? Quantos se perdem na batalha? Porque não se posiciona. O Senhor quer nos levantar como exército. O Senhor quer nos posicionar como exército. Eu não sei se você está entendendo, mas você já está no meio da guerra, irmão. A diferença é se você vai ficar só apanhando ou se você vai se levantar para bater. A diferença é se você vai ver a sua casa sendo destruída sem fazer nada ou você vai lutar por ela. A vitória é minha, a vitória é sua, é certo. Mas você precisa se posicionar e eu também. Abre em Ezequiel 28. Não podemos negligenciar as artimanhas do inimigo, irmão. Esse texto que a gente acabou de ler, ele fala: sede sóbrios, vigiai. O nosso adversário, ele não está brincando de guerra. Vinte e oito, do 11 ao 16. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Só para contextualizar, para que talvez você não se perca. Esse texto e esse rei de Tiro, que a Bíblia está relatando aqui, ele está fazendo uma figura de linguagem, falando de quem estava reinando, o governo estabelecido sob Tiro, Satanás. É sobre ele que está falando esse texto, para você não se perder, tá bom? Contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Algumas versões diz o aferidor de medida, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeraldas, e de ouro se te fizestes os engastes dos ornamentos. A roupa dele era toda cravejada de pedras preciosas, irmão. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Algumas versões diz, era perfeito desde o dia da sua criação. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci perante o monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, dos teus negócios, se encheu o teu interior de violência. Pecaste, e pelo que te lançarei profanado fora do monte, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio aos brilhos das pedras. Meu irmão, eu sempre falo da imaginação. Se você usar a imaginação, você sabe o que é um aferidor de medida? Um aferidor de medida é um objeto, ou é algo como referência para medir uma outra coisa. É uma escala de medidas, está num aferidor. Este querubim,
Ele era um aferidor de medidas. Uau! Da glória de Deus. Quando Deus faz a descrição de como ele se vestia, irmão, o ornamento dele, uau! Você prestou atenção nas pedras? Imagina um ser com uma capa toda cravejada de pedras preciosas, com ornamento de ouro. Ele não era pouca coisa no reino. O seu adversário, o meu adversário, ele é poderoso, irmão. Ele no céu, ele era glorioso, irmão. Mas ele foi destituído da sua glória. Mas você precisa entender quem ele é. Abre comigo, Isaías 14. Do 12 ao 15, diz assim: Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que delimitavas as nações, tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Uau! Esse querubim, irmão, esse ser que era um aferidor de medida, ele que era perfeito desde a criação, até que foi achado iniquidade nele. Qual iniquidade foi achado nele, irmão? Ele se ensoberbeceu. E ele disse consigo que estabeleceria o seu trono acima do trono de Deus. Ele queria ser igual ao Altíssimo. E como o Senhor não há outro. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então ele foi precipitado. Ele foi expulso, tirado do lugar de honra que ele tinha. Abre comigo Lucas 10. Dez, 18. Mas ele lhes disse, Jesus: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa mensagem é para fechar esse contexto de quem é o seu adversário. O diabo, Satanás. Algumas versões tratam ele como Lúcifer. Poderoso, irmão. A Bíblia fala que por causa do corpo de Moisés houve uma contenda. Satanás queria tomar o corpo de Moisés. E Gabriel foi para contender com ele. Poderoso general dos exércitos de Deus. Mas ele não proferiu, ele não ousou proferir palavras de juízo contra Satanás, contra o diabo. Tamanha a autoridade que tinha o outro ser, o diabo. Que talvez a autoridade de Miguel não fosse comparada a ele, ainda que os dois contenderam em batalha. Mas ele disse: o Senhor te repreenda. Porque o Senhor é mais poderoso, irmão. O Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. O Senhor é o Alfa, o Ômega. O Senhor é o princípio e o fim. O Senhor é o tudo. Quem poderá escapar das suas mãos?
Assume o teu lugar de guerreiro, irmão. Se posiciona, porque o seu inimigo, o meu inimigo não está brincando. Eu coloquei o objetivo. Nós estamos em guerra. Nós vimos quem é o nosso inimigo. Eu coloquei o objetivo dessa guerra. Da parte do diabo, te afastar de Deus e levá-lo consigo. O diabo tem como objetivo principal levar você com ele. Ele quer que você não desfrute da presença de Deus e daquele ambiente do jardim. Lembra? O melhor que Deus fez para mim e para você. Esse é o objetivo dele. O objetivo dele é acabar com você para ferir o coração de Deus. Olha para o mundo que a gente vive, irmão. Olha para a quantidade de desgraça que está acontecendo ao nosso lado. Talvez até mesmo na sua família. Quantas coisas estão ferindo o coração de Deus, irmão. Quando um casamento é destruído, quando um relacionamento é quebrado, quando pais e filhos brigam, quando irmãos se tornam inimigos, quando um homem e uma mulher perde a visão do céu, porque ele foi estabelecido e muda, como diz a palavra, o uso natural das coisas. Como fica o coração de Deus, Senhor? Imagina você como Deus, olhando para a terra e vendo a situação que ela está. Não precisa abrir comigo, mas o objetivo dessa guerra, da parte de Deus, é que você tenha vida e vida em abundância. É fazer de você um vencedor. O objetivo dessa guerra, ele está registrado em João 10:10. Nós não vamos abrir, é texto conhecido. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo do diabo, irmão. Roubar, matar e destruir. Na sequência, Jesus fala, mas eu vim para que vocês tenham vida, aleluia, Rei Halashemanai, e a tenham em abundância. Deus veio para que você tenha vida e vida em abundância através da pessoa de Jesus, irmão. O plano de Deus é fazer com que eu e você, que estávamos afastados de Deus pelo pecado, façamos parte da família de Deus. Em Cristo Jesus, há para mim e para você a oportunidade, a possibilidade de uma vida feliz nessa terra, de uma vida abundante nessa terra. Talvez você olhe para o seu casamento, talvez você olhe para os seus filhos, talvez você olhe para a sua família, os seus irmãos, o seu ambiente de trabalho, e você não tenha esperança. Talvez você esteja vivendo uma situação tão difícil, irmão, que ao seu redor só a desesperança te cerca. Mas Deus, Ele está falando para mim e para você, se posicione. Porque eu vim para que você tenha vida em abundância. Deus quer te dar vida, irmão. Se você não está vivendo vida em abundância, algo está errado. Algo está errado. Lembra, você está na guerra e você vai se machucar sim, você vai se ferir sim, vai ter dia difícil sim, e Deus não enganou a mim e a você. Ele fala, eu quero que vocês estejam preparados para o dia mau. Irmão, quando Deus fala o dia mau, meu irmão, é porque o negócio vai ser feio. É quando parece que a esperança foi embora. É quando parece que não tem mais saída. É quando parece que está tudo acabado. Mas o meu Deus, o seu Deus, Ele veio para me dar vida em abundância e para te dar vida em abundância. Se você ainda vive, se você ainda não está vivendo melhor, é porque a batalha não acabou. Então guerreia, irmão. Luta pelo seu casamento.
Luta pela sua família, luta pelos seus filhos, luta pela sua família, irmão. Luta pela sua família. A família está sendo atacada, irmão. Os casamentos estão sendo atacados. Os nossos filhos estão sendo atacados. As nossas crianças estão sendo atacadas, irmão. Eu já falei algumas vezes que eu ainda gosto muito de assistir desenho. A maioria dos desenhos que lança hoje tem homossexualismo implícito nele, irmão. Tem uns que é tão escrachado, tão declarado. Para que isso? Desenho é para criança. Ainda que eu me insista também. Qual é a intenção disso? Guerra. Guerra. Se a gente não estiver atento, o inimigo está atento, irmão. Se você bobear, ele não bobeia, irmão. Eu estava conversando com um amigo essa semana e ele é dono de uma escola cristã. E conversando com ele sobre a responsabilidade das escolas cristãs hoje. Irmão, são pouquíssimas escolas cristãs hoje. E eu falei para ele, né? Falei, puxa, como é importante a gente estar orando por vocês. Como pai, como é importante estar orando por vocês. Porque vocês estão numa missão de guerra. Vocês estão em missão. Fora as escolas que ensinam, educam por princípio cristão, irmão, o que está sendo ensinado é uma perversão total contra Deus, o reino de Deus, a palavra de Deus, a criação de Deus. É para desfazer tudo aquilo que nós cremos quando sendo de Deus. E ele falou para mim, Thomas, você não faz ideia do tamanho que é essa guerra para nós. Ele falou, no Dia dos Pais, então eu entendi que foi no ano passado, ele falou, não chegou, graças a Deus a gente conseguiu barrar, não chegou para as crianças, mas o sistema de ensino que nós pregamos aqui na escola, que nós trabalhamos, no Dia dos Pais, ele lançou online uma campanha do Dia dos Pais, que vinha um homem com uma criança nos ombros, beijando um outro homem, dizendo, Feliz Dia dos Pais. Ele falou, Thomas, a hora que a minha esposa viu isso, na mesma hora, ela ligou para o responsável do sistema de ensino e disse, eu estou cancelando agora o contrato que eu tenho com vocês. Vocês me prometeram que isso não ia acontecer, foi por isso que eu mudei de sistema e eu vim para vocês. Presta atenção, irmão, sistema de ensino no nível Brasil. Ela falou que a pessoa falou, você me desculpa, mas eu vou ver o que eu faço, dá meia hora para mim, a pessoa que a atendeu. Ela falou que em 15 minutos ele disse, o vice-diretor desse sistema de ensino ligou para ela e falou, olha, eu sou cristão como você é, eu creio no mesmo Deus que você crê, eu luto pela mesma causa que você luta, mas nós trabalhamos a nível Brasil e nós temos departamentos, departamento de ensino, de propaganda e publicidade, e assim por diante, os departamentos. E eles não são no mesmo lugar. Eu vou descobrir quem foi que fez isso, porque comprou guerra comigo. Ela falou que mais 15 minutos depois tinha saído do sistema, aquela propaganda, aquela divulgação. Ele disse, isso nunca mais vai se repetir, eu vou procurar, eu vou investigar quem foi que fez isso. Sabe como é que isso aconteceu? Palavra dele. Tem um infiltrado no nosso meio. Sabe o que o diabo está fazendo, irmão? Ele está se infiltrando no meio. Se você não estiver atento como estava essa direção de escola, se os nossos pastores não estiverem atentos como estava essa mulher, essa família, se você não estiver atento dentro da sua casa, aqui na igreja, geralmente é por aqui que vem a infiltração. Esse é o lugar que o diabo mais gosta de se infiltrar na igreja, o púlpito. Pregação, ministério de louvor.
Se ele consegue acesso aqui, irmão, fogo estranho no altar, vem uma contaminação em massa terrível para a igreja. Você tem orado pelos levitas da igreja? Você tem orado pelos pastores da igreja? É sua obrigação, irmão. Se você é igreja, é sua obrigação. Se houver santidade aqui, ela alcança toda a igreja e o Senhor se alegra. Se houver pecado aqui, irmão, profana toda a igreja e a contaminação vem. O diabo está se infiltrando nas escolas, nas famílias, nas igrejas, mais do que evidente na política. Não há lugar que ele não está se infiltrando, irmão. Desenho de criança, irmão, desenho de criança contaminado. Estamos sendo atacados por todos os lados. Precisamos acordar. Precisamos nos colocar em posição de guerra. Ainda sobre o objetivo. 8, João 8, volta 2 páginas talvez para trás, 1 página, 2 páginas. João 8:44. Presta atenção nessa declaração do Senhor. Espera aí que eu estou em Lucas. João 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele quer não apenas te enganar, mas usar a mim e a você como instrumento de engano. Esse é o objetivo do diabo. A Bíblia fala que se a luz que estiver em nós, e a luz que está em nós é Cristo, mas a Bíblia diz que se a luz que estiver em nós for trevas, quão grandes trevas serão. Você é a esperança, Senhor, de muitas orações. Você é a resposta de muitas orações. Você, porque você é um guerreiro nessa batalha. Você é um agente do céu na terra, irmão. Você não foi arrebatado no dia da sua conversão, que Deus apagou o seu pecado, zerou os seus pecados. Ele não te levou no céu, porque você tem uma função nessa guerra. E você é a resposta da oração de alguém. Precisamos nos posicionar. Se você não se posicionar, a gente vai continuar apanhando. Talvez a minha família, que não está comigo aqui na igreja hoje, ela esteja sofrendo porque está faltando alguém se posicionar. Puxa, Thomas, mas não é você que tem que se posicionar por eles? Eu me posiciono. Mas talvez o amor de Cristo não chegue através da minha vida, porque o profeta não tem honra senão na sua própria casa. Mas talvez Deus use você para alcançar minha mãe, para alcançar o meu filho, para alcançar os meus irmãos. Talvez Deus use a mim para alcançar a sua família. Deus, Ele faz isso trabalhando com o corpo. Nós somos o corpo, irmão. Nós somos a igreja. Eu dependo de você e você depende de mim. Eu não sei qual de vocês vai ser usado por Deus. Assim como você não sabe qual de nós. Mas eu preciso que você esteja firme de pé, irmão. Porque se a minha mãe, se os meus irmãos, se o meu filho tiver contato com vocês, eu espero
que você possa levar o bom perfume de Cristo para eles, eles sejam impactados através da sua vida. Eu oro por eles, irmão. Eu busco por eles. Mas talvez a resposta da oração venha através de você. Você está me entendendo? Nessa guerra que nós estamos, que nós temos um inimigo, existe um objetivo de um reino e do outro reino. O reino dos céus, ele tem um plano. E aleluia por isso. Glória a Deus por isso, irmão. O Senhor dos exércitos, o nosso Senhor, Ele tem um plano de salvação, irmão. João 3,16, abre comigo, irmão. Aqui está a parte do plano. Oh, aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Parte do plano está aqui, irmão. Você é o alvo do amor de Deus. A sua família é o alvo do amor de Deus. Seus filhos são o alvo do amor de Deus. As pessoas que você ama são amadas por Deus, irmão. Estando elas na igreja ou não, sendo elas cristãs ou não, as pessoas lá fora são o alvo do amor de Deus, irmão. Mas como elas ouvirão se não há quem pregue? João 14, irmão. Presta atenção no plano. João 14, do 1 ao 3. Olha que plano esse. Quando você entender e se alistar, essa palavra é para mim e para você. Quando você se posicionar, essa palavra é para mim e para você. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Aleluia. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, aleluia, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Isso aí faz parte do plano de Deus, irmão. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou Jesus. Jesus morreu na cruz por mim e por você, irmão. Ele não merecia isso. A Bíblia diz que Jesus, antevendo o fruto do seu penoso trabalho, Ele enfrentou a morte. Ele enfrentou aquilo que estava assim, esperando por Ele. Ele pagou o preço na cruz. E olha a promessa que Ele fez, irmão. Olha a promessa que Ele deixou, a esperança que Ele deixou para nós. Eu vou para o meu Pai. E eu vou preparar lugar para você. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar para você e eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar você. Para buscar sua família.
Eu vou voltar para buscar vocês, porque o meu desejo é que aonde eu esteja, você esteja comigo. Você está entendendo, irmão? A sua responsabilidade, a minha responsabilidade. Jesus está trabalhando até hoje em nosso favor, irmão, fazendo a sua parte, está preparando lugar para mim e para você. E Ele deixou o seu corpo aqui na terra para continuar a obra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo. O desejo dele, irmão, é que você traga mais um. Você não precisa alcançar uma multidão, irmão. Pensa se nessa próxima semana, eu e você conseguirmos trazer mais um. Dá uma olhada, as cadeiras vazias. Se eu e você conseguir trazer mais um essa semana, irmão. Imagina se nós estávamos em 70, irmão. Na semana seguinte são 140. E se isso se multiplicar para mais uma semana, 280. Faz a conta em um mês se a gente conseguir fazer isso, irmão. O estrago que a gente vai fazer. Eu não sei você, irmão, mas tirando aqui na igreja, faz tempo que eu não ganho uma vida para Jesus lá fora. Irmão, eu era bom nesse negócio. Lá fora faz tempo que eu não ganho uma vida para Jesus. Eu acredito muito que eu estou fazendo a diferença lá fora, irmão. Eu acredito muito que no meu trabalho eu tenho feito a diferença. Eu creio que eu tenho influenciado muita gente com a minha vida. Mas quanto tempo que eu não faço uma oração com alguém para aceitar Jesus comigo lá fora? Eu não sei você, mas Deus quer ativar isso na minha vida e na sua vida. Você acredita nisso hoje? Abre comigo, 1 João 3. Eu sei que eu estou prolongando um pouquinho, irmãos. Tenha paciência comigo, está acabando. Primeira João 3, 8. Às vezes eu escuto assim, puxa Thomas, mas quando você ministra, você fala tanto. O culto é meio comprido quando você ministra. Eu tento ser mais rápido, irmão, mas eu não consigo. Meu filho esses dias falou assim, para que falar desse jeito, falar tanto assim? Na hora eu lembrei do apóstolo ministrando, a ministração entrou pelas madrugadas, o jovem sonolento na janela do prédio que eles estavam, caiu e morreu, porque ele ficou cansado de tanto tempo que se prolongou a reunião que eles estavam. Ele caiu e morreu. O apóstolo desceu, orou, o Senhor o trouxe à vida. Sabe o que aconteceu depois? Volta para lá que tem muita coisa ainda. E continuou madrugada fora. Aguenta firme, vai valer a pena. Três, 8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus, o Filho de Deus, Ele veio para desfazer as obras do diabo, irmão.
Você entende que uma briga num casamento não é de Deus? Você entende que um filho fora de casa, um filho nas drogas, não é de Deus? Você entende que uma família destruída não é de Deus? Você entende que irmãos que não se falam não é de Deus? Você entende quando irmãos na mesma igreja sentam longe porque não falam um com o outro? Você entende que isso não é de Deus? A Bíblia diz que o Filho veio para desfazer as obras do diabo, irmão. Ele vai usar a minha vida e vai usar a sua vida para isso. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Nós precisamos ser usados por Deus, mas a gente precisa se posicionar. Estou acabando. Abre comigo em João de novo. Volta lá, no Evangelho de João. 8:32. Texto muito conhecido. 8:32 diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Talvez você nem sabia que você estava em guerra, estava preso no engano. Hoje o Senhor está trazendo clareza para libertar a mim e a você, para libertar a minha casa e a sua casa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Presta atenção, a verdade, irmão. Vai para frente no 14 um pouquinho. Capítulo 14. 14:6. Eu vou ler o 14:5. Diz Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Presta atenção, irmão, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é a verdade, irmão. Você precisa conhecer a verdade para ser livre. Você precisa conhecer Jesus para ser livre. Em teu nome os cegos vêm. Em teu nome, aleluia. A cura, irmão. A cura, a libertação no nome de Jesus. Nós precisamos conhecer a verdade, irmão. Você precisa conhecer Jesus. Mas não conhecer de ouvir falar, irmão. De andar com Ele. A Bíblia, quando ela se refere a Jó, a Bíblia fala que Deus ele faz uma declaração sobre Jó. Na face da terra, no tempo de Jó, não havia um homem íntegro, puro, que se desviava do mal como Jó. Se você não conhece, eu não vou prolongar na história, mas o diabo falou para Deus: mas também Deus, o Senhor cercou ele com tudo de bom. E Deus permitiu com que o diabo tirasse as suas riquezas, e ele era muito rico, os seus filhos, ele tinha uma família numerosa, a sua saúde, e até os amigos que ele tinha foram lá para falar que ele era culpado por tudo aquilo que está acontecendo. No final da história, Deus muda o cativeiro de Jó, devolve a bênção para ele, a saúde, as finanças, lhe dá uma família ainda maior do que a que ele tinha. E na conversa com Deus, ele fala para Deus: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de caminhar contigo. Mas esse homem que falou isso, irmão, no fim da vida, lá no começo da história, Deus fala que na terra não tinha alguém semelhante a ele. Sabe o que isso me traz à memória? Deus ele fala também na palavra que haverá um tempo, e eu creio que é o tempo que nós estamos,
que aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O seu conhecimento não é o suficiente. Há muito mais. Há um rio de águas muito mais profundas. E nesse rio, o Senhor quer te levar para nadar. Onde você vai se envolver com Ele de uma maneira tal, que, como diz a falecida irmã e pastora Ludmila, você vai se tornar um indesistível. Você não vai desistir das batalhas que você tem pela frente, irmão. Você pode se colocar de pé? Nós estamos em guerra. Nós sabemos causa e motivo. O Senhor nos mostrou quem é o adversário. Nós sabemos o objeto, o alvo dessa guerra. E o Senhor está trazendo clareza para nós do plano. O plano que Ele tem para nos dar vitória. Eu queria fazer uma oração com você. Na verdade, quando eu vi o pastor César no começo do culto, pastor César, você pode vir aqui? Deus me mostrou o pastor César no meio do culto. O pastor César é um guerreiro, irmão. O Senhor deu a ele uma unção de guerra. Pode subir, pastor, por favor. O Senhor deu a ele uma unção de guerra. Entre os homens, aqui a gente tem um general de guerra. O Senhor está querendo nos colocar em ordem enquanto exército. Você pode orar por nós? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, louvado, glorificado, exaltado é o Teu nome, Senhor. O bom dessa caminhada, Senhor, que o Senhor não esconde nada, Senhor. O bom dessa caminhada, Pai, é que o Senhor mostra para nós que no mundo nós teríamos aflições, ó Pai, mas o Senhor fala para nós termos bom ânimo, Senhor. Não tem ninguém que não passa batalha. Não tem ninguém, Senhor, ó Pai, que vai viver tempos, Senhor, só de vitória, Senhor, ó Pai. Muitas vezes nós, nos confundimos, Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos fazer aquilo que deveríamos fazer, ó Pai. Mas uma coisa é certa, Pai. O que o Senhor espera de mim, o que o Senhor espera, Senhor, da Tua igreja, Pai, é que a Tua igreja permaneça, Senhor, ó Pai, na rocha. Na verdade, Senhor, a Tua igreja, ela está na rocha, Senhor. Por isso o Senhor afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Pai. O Senhor diz até e mostra aquela parábola, Senhor, ó Pai, de que a luta era igual, Senhor. É igual tanto para os ímpios quanto para os justos, Senhor. Mas a casa do justo permaneceu, que é a noiva, Senhor. A noiva prevaleceu. A noiva, Senhor, permaneceu, Senhor, na rocha, Senhor. Permaneceu, Senhor, não conseguiu, Senhor, ó Pai, aquela turbulência, aquela tempestade, aquele temporal, Senhor, ó Pai, aleluia, derrubar a casa, Senhor. E, Senhor, ó Pai, a Tua noiva está na rocha, Senhor. Então a Tua noiva tem que permanecer na rocha, Senhor, ó Pai, porque lutas virão, Senhor.
Batalhas, elas estão aí, Senhor, ó Pai, mas o Senhor já nos deu a vitória, Senhor, se nós permanecemos na fidelidade, Senhor, se nós permanecemos, Senhor, ó Pai, em querer, Senhor, ó Pai, continuar caminhando com o Senhor, ó Pai, nós não podemos desistir, Senhor, não existe isso para quem já se converteu, ó Pai, essa palavra desistência, o Senhor colocou em nós o Teu Espírito Santo, Pai, é o Teu Espírito Santo que nos faz forte, Senhor, é o Teu Espírito Santo, Senhor, que nos faz avançar todas as batalhas, Pai, é o Teu Espírito Santo, Pai, que nos dá autoridade para pisar em cobra, escorpiões, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Rechequebaiá, Senhor, agora, Pai, nos reveste, Senhor, ó Pai, a Tua igreja, em nome de Jesus, de uma nova armadura, de uma armadura nova, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, troca, Senhor, essa armadura, põe uma armadura nova, uma espada nas nossas mãos nova, em nome de Jesus de Nazaré, o escudo da fé, Senhor, seja reforçado, seja novo, em nome de Jesus de Nazaré, aleluia, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, a coraça da justiça, Pai, que nós possamos caminhar em justiça, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, praticar justiça, Senhor, em nome de Jesus, oh meu Pai, em nome de Jesus, só o Senhor pode nos fortalecer, só o Senhor pode nos dar, Senhor, aleluia, esse ânimo, essa coragem para continuar marchando, como o Senhor falou para Josué, como o Senhor falou ali para Moisés, diga ao povo que marcha, Deus está dizendo para mim e para você, marcha! Marcha, vai, marcha, marcha, não olha para o mar fechado, não olha, olha, marcha, faz o que Deus manda, marcha, vai em frente, não desista, vai em frente, marcha, porque a vitória é certa para a igreja do Senhor. Rechebaiá, dandaia, chebaiá, bendito é o nome do Senhor, bendito é o Deus que fez os céus e a terra. Fala isso, irmão, junto comigo. Ai, bendito é o Senhor que fez os céus e a terra, bendito é o Senhor que fez os céus e a terra, bendito é Deus que fez os céus e a terra. Abençoa a Tua igreja, avança, Senhor, a Tua igreja, empurra a Tua igreja, em nome de Jesus, abre entendimento para a Tua igreja, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, derrama a Tua unção, derrama a Tua unção, derrama, Senhor, a coragem do Senhor sobre a nossa vida para enfrentar as batalhas. Derrama, Jesus, derrama, Jesus, amém, ó Deus, glória a Deus, dá um salve de palma para Jesus, aleluia.